Bom, essa questão diz o seguinte: um sistema de spin-meio está inicialmente em um autoestado do operador Sn com alto valor menos h cortado sobre 2, onde n é um vetor unitário pertencendo ao plano YZ, que faz um ângulo θ de π sobre 6 como eixo positivo de z. No item A, ele pergunta se o operador Sx for medido, qual é a probabilidade de obter mais h cortado sobre 2. E no item B, ele quer que você calcule a dispersão, de Sy nesse estado. Ou seja, calcule a quantidade, do delta Sy ao quadrado, valor médio. Bom, ele diz assim: o sistema de spin está em um autoestado do operador Sn. A gente chegou já a estudar isso aqui. Os autoestados do operador Sn, por exemplo, o Sn+, é cosseno de θ sobre 2, ket mais é elevado a alfa seno de θ sobre 2 ket menos. E o autoestado do S menos, é menos seno de delta sobre 2, θ sobre 2 ket mais é elevado a alfa cosseno de θ sobre 2 ket menos. Lembrando que aqui você tem, por exemplo, o plano XYZ, o eixo XYZ, e esse vetor n, ele está orientado numa direção arbitrária, onde esse ângulo aqui é θ, que é justamente esses ângulos aqui, e a projeção dele no plano XY faz um ângulo alfa com o eixo x, que é o que a gente tem lá nos autoestados. Bom, ele disse que está no estado do Sn-, que foi o que ele falou. Então, esse cara aqui, com alto valor menos h cortado sobre 2. Então, esse cara aqui tem o alto valor mais h cortado sobre 2, esse daqui tem menos h cortado sobre 2. Só que ele pertence ao plano YZ. Se ele pertence ao plano YZ, perceba que o alfa aqui tem que ser o quê? π sobre 2, 90 graus. Porque o n pertence ao plano YZ. E faz um ângulo de θ π sobre 6 com o eixo positivo do z, ou seja, o θ aqui no nosso caso é π sobre 6. Com isso, o nosso autoestado, no problema aí, que a gente vai usar, o nosso ket arbitrário, específico nesse caso, para esse ângulo aqui, vai ser menos seno de θ sobre 2, vai ficar π sobre 12, ket mais, tá bom? Mais é elevado a π sobre 2 cosseno de π sobre 2 ket menos. Tá bom? Aí perceba o seguinte, é elevado a π sobre 2, é justamente i, porque você só vai ter o termo do seno, porque o cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é 1, então vai ter só i. E para facilitar a nossa conta, eu vou dizer que seno de π sobre 12, que não é um ângulo tão fácil de fazer a conta, é 15 graus, por exemplo. Eu vou dizer que é S. E o cosseno de π sobre 12 é C. Depois a gente substitui esses valores aí. Então, o nosso ket alfa do problema é menos S ket mais I C ket menos. Se eu for usar a representação matricial, eu vou dizer que é menos S e C. Tá bom? E aí no item A ele pergunta, se o operador Sx for medido, qual é a probabilidade de obter mais h cortado sobre 2? Então, aqui é uma questão de medição. Quando o operador Sx é medido e a gente quer obter o mais h cortado sobre 2, isso significa dizer que o alfa, o nosso ket gama, aliás, ele vai ser colapsado no estado do Sx+. Aqui é o colapso, vou chamar de colapso da função de onda, que é quando você faz a medida. Ela colapsa num alto estado do operador que você está medindo, no caso aqui é o operador Sx. Para calcular a probabilidade de você medir esse valor, a gente vai calcular o módulo quadrado de Sx mais, com o gama ao quadrado. Então a gente vai fazer essa continha aí. Tá bom? Quem é o Sx+? Nós já estudamos aqui também algumas vezes. É 1 sobre raiz de 2, ket mais ket menos. Então a gente vai fazer o quê? Probabilidade de medir isso daí vai ser o módulo, vai ser 1 sobre raiz de 2,
como ele está aqui na forma de Bra, vai ficar mais, né, mais ket menos, tá bom? Que multiplica o gama. Quem é o gama? Menos S, ket mais, né, mais I, C, ket menos. Né? Tudo isso aqui ao quadrado. Então a probabilidade vai ficar quanto? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado vai ficar 1 meio. Né? Módulo. Ket mais com ket mais aqui vai ficar menos S. Né? E menos com menos aqui vai ficar mais I quadrado. Né? Isso aqui vai ficar 1 meio. Tá bom? Módulo quadrado de número complexo vai ficar menos S menos IC. E multiplica menos S mais IC. Então aqui a gente tem 1 meio. Menos S. Com menos S vai ficar S quadrado. Né? E menos IC com menos IC vai ficar mais C quadrado. Seno quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então isso aqui dá 1 meio. Então a probabilidade que a gente quer calcular, 1 meio. Pronto. A probabilidade aí é 50% de medir. Né? Isso acontece por quê? Porque o nosso vetor está no plano x, yz, né? E eu quero medir no eixo y, né? Eu quero medir sx. Então tem metade para sx mais, metade para sx menos. Tá bom? A probabilidade aí é compartilhada. Item B, calcule a dispersão do SY nesse estado, ou seja, calcule a quantidade, né, desse cara aqui. Para calcular essa quantidade no item B, né, por definição, a gente vai ter que calcular o quê? Então, a dispersão do SY, vai ter que calcular o SY ao quadrado, né, a raiz desse cara, né, menos o SY ao quadrado. Tudo bem? Ora, o operador SY, a gente já conhece, é h cortado sobre 2, né? 0 menos I e 0. Né? E aí eu posso usar para facilitar a notação matricial. Por exemplo, o valor esperado de SY, nesse estado aí, né? Vou pegar aqui esse meu estado aqui na forma matricial e considerar o complexo conjugado. Então vai ficar menos S menos IC, né? Que multiplica h cortado sobre 2, a matriz aqui, menos I e 0, menos S mais IC. Bom, quando você fizer essa conta aí, o que você vai obter? Você vai obter menos 2h cortado sobre 2, o seno vezes o cosseno. 2 vezes o seno e o cosseno, né, é o seno do ângulo do arco duplo. Né? Então, o valor esperado de SY nesse estado aí vai ficar menos h cortado sobre 2, né? Seno do arco duplo de 12. Né? Perceba que esse cara era 12, né? Π sobre 12. Vai ficar π sobre 6. Então, seno de π sobre 6, que é o seno de 30. Né? Como o seno de 30 é 1 meio, né? O valor esperado desse cara aqui vai ficar menos h cortado sobre 4. Tá bom? Então, esse cara aí. Bom, agora, SY ao quadrado, né? Aí aqui a gente vai usar um fato importante, né? Que todo operador, toda componente SI quadrado, né? É justamente o nosso sigma I com H2 ao quadrado. A gente já sabe que esse cara aqui é a identidade, então vai ficar H cortado ao quadrado sobre 4. Né? Então não precisa nem de calcular aqui valor esperado, porque isso aqui é uma identidade. Né? Então menos IC, H cortado ao quadrado, né? Vezes a identidade, menos S mais IC. Né? Esse ket está normalizado e vai dar H cortado ao quadrado sobre 4. Né? Sem problema nenhum. Então a dispersão do operador ΔSY vai ficar a raiz quadrada, né? De quem? Desse rapaz aqui, H cortado ao quadrado sobre 4, né? Menos esse rapaz aqui ao quadrado. Então vai ficar H cortado ao quadrado sobre 16. Quando a gente tirar aqui a raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada de 3H cortado sobre 16. Né? Então esse aqui, o nosso ΔSY, né? Que é basicamente o valor médio desse cara aqui ao quadrado, a raiz quadrada dele, né?
Tá bom? Esse cara aí, desculpa, sem a raiz quadrada, né? Vai ficar quanto? A raiz quadrada desse cara aqui, né? Que é h sobre 4 raiz de 3. Pronto, que é aproximadamente 0,866 h cortado sobre 2. Bom? Então essa aqui seria a dispersão, né, que a gente estava procurando. Tudo bem?